As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Pois é, eu já reparei nessa camisa aí, ó, do Arena, que, pô, você foi um dos caras que... Eu sou embaixador da Pois da é, campanha. cara, e que eu queria saber disso aí. Todos os programas de futebol eu tô indo com a camisa pra fomentar a campanha, né, cara? Vejo no Twitter, principalmente no X, né? Muita gente falando que os embaixadores não fazem bosta nenhuma e não é verdade, né? A gente também tem um limite do que fazer, né? Claro. Eu fiz minhas doações, posto todos os dias, toda entrevista que eu dou sobre futebol ou não, eu falo sobre a campanha. É uma campanha que pra muitos é um fracasso, pra gente não é, porque já dos quase 40 milhões aí que a gente arrumou, né, em doações, isso já amortiza muito dos juros, né, que os Gaviões já vem pagando nos boletos mensalmente, então, obviamente, quando você fala 35 milhões de torcedores, tem muita gente que não tem nem o que comer, né, velho? Tem muita gente Claro, que velho. não tem nem comer no jogo, então, eu sabia que poderia ser difícil, mas, por outro lado, tem muitos caras muito ricos que não estão ajudando em nada, ou doaram R$1.000, sabe? Sim, Então, sim. E também é o seguinte, cara, ninguém tem pressão de nada, acho que cada um doa aquilo que acha devido ou que pode. Eu já fiz umas doações bem boas, bem grandes, tá ligado? Dentro do meu limite, obviamente. Claro. Mas eu acho que sim, cara, se a gente... Só pra finalizar da campanha, acho que... Pô, se a gente chegar em 100 milhões de reais, cara, já é muito melhor você administrar uma dívida de 550 milhões do que uma dívida de 750 milhões. Claro, entendeu? claro. Porque quando você fala 100 milhões, você tá amortizando as dívidas, os juros de trás pra frente. Não quer dizer só 100 milhões. É mais do que Não, isso. Sim, quase 200 milhões de juros que você amortiza, né? Enfim, estamos tentando fazer esse esforço aí pra ajudar o clube. Embora é pra ajudar o Corinthians e não esse bando de incompetentes que tá à frente do Corinthians há muitos anos. Então, cara, e aí nesse ponto que eu queria começar E tocando... hoje foi um dia importante, né? Você acha que, por exemplo, as notícias que têm rondado o clube nesse momento com relação a questões até policiais, ontem saiu a informação do Thiago Salazar na Gazeta, que inclusive eu tenho achado muito estranho como isso não tem tomado tanta proporção assim. Na grande mídia. Ele teve na grande mídia, ele teve acesso à investigação policial e mostrou que o Augusto tem que depor amanhã. Mas eles não foram indiciados ainda, né? Não foi, mas a informação dele Mas é eles que também não estão em condições de testemunha. então, a informação é que do Thiago Salazar de ontem é que a Polícia Civil deve indiciar os três. Cara, acho que a torcida não tem que se preocupar com isso. Aham. É igual o Kaká, que é um cara que eu sigo, eu acho legal as opiniões dele, do Kaká Catalão. canal do Povo Escolhido. Ele falou, cara, a gente tá aqui pelo Corinthians, mano. Se o Augusto for indiciado, ele que vai se defender com todos os direitos que todos temos, né, pela Constituição, vai se defender longe do Corinthians, mano. E aí a vida segue. Agora, uma coisa que tem que ser mudada pra ontem é o estatuto do clube. E o conselho não se mexe pra isso, entendeu? Porque eu acho que você também... Por exemplo, se o Augusto é destituído do cargo, aí entra o vice lá da chapa dele, que é tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Que já vem do outro lado também, se pá. Sim. Então, eu acho que o certo seriam novas eleições com direito ao voto ao fiel Cai a torcedor. chapa. Fiel torcedor, mano. É lógico. O fiel torcedor tem que votar. Você não pode, Abrir pra torcida. você não pode deixar na mão de pouco mais de 3 mil conselheiros, cara, o destino de um clube dessa grandeza, velho. Com o que gera de dinheiro, de receita. E com a importância que tem na vida das pessoas, né? Sim. Então, o primeiro passo é mudar o estatuto do clube, senão é mais do mesmo, cara. Todo mundo que vai entrar já tem alguma coisa, já é amigo de não sei quem, que tem que pôr pelo estatuto, pelo próprio estatuto tem que pôr alguém já da outra chapa ali, como na diretoria. Então, tem que mudar todo o sistema do Corinthians, não é o nome. Se o Augusto sair, vai entrar outro, depois outro, e depois outro, e nada vai mudar, porque ninguém é responsabilizado pelas dívidas, por quanto gasta. E aí tem aquela necessidade de agradar a torcida, porque é uma pressão muito forte, e a imprensa. Então você acaba montando times, de certa forma, competitivos, mas caros demais. Isso onera o clube cada vez mais e a dívida só aumenta. Então, assim, eu não quero que o Corinthians vire uma SAF, meu. Não quer, isso que eu ia te perguntar. Eu gostaria que tivesse um parceiro forte, mas que tivesse uma diretoria formada através do voto, né? Então... Você gostaria de popularizar o clube.
Não, de democratizar. Popular. Democratizar. O fiel torcedor que paga ingresso, que paga sua mensalidade, ele teria direito a voto, como é em vários clubes grandes no país. Inclusive no Santos, né? Entendeu? Sim, eu voto. E você, ainda mais você fazendo isso, você ainda influenciaria as pessoas a virarem fiel torcedor, sabe? Claro, Porque Cara, você sabe que você pode mudar o destino do clube, entendeu? claro. E é curioso, a gente até fala isso muito aqui no canal, já falava no programa que a gente tinha os 4 grandes, pra falar dos times de São Paulo, que mesmo o Corinthians com essa crise administrativa, com todas essas questões que têm acontecido, inclusive policiais, o campo continua blindado, né, cara? O trabalho do Fabinho tem sido muito bom, o Corinthians acabou de ser campeão paulista. Não, tudo bem, mas a que custo? A terceira folha, a maior folha do país. Com um time que, se você tem 4, 5 reservas, o time vira um time comum. Como foi no caso do Clássico. Então, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista porque jogou completo. Senão, não sei se ganharia, entendeu? Então, é complicado isso porque tá sempre no limite também da competitividade, sabe? A gente nunca tem um jogo confortável, nunca tem. Talvez na arena, contra clubes menores do Paulista ali, mas... O Corinthians, cara, porra, eu tenho 49 anos, mano. Eu vi o Corinthians, mano, massacrar adversário fora de casa, entendeu? Dentro de casa, fora de casa. Porque a torcida é muito forte dentro de casa, mas o Corinthians precisa ser grande fora de casa também. E, às vezes, você montou um elenco muito caro que não dá esse retorno. Isso você pode ver na Libertadores, quantas vezes a gente foi eliminado em pré-Libertadores, quantas vezes a gente foi eliminado em fase precoce na Sul-Americana, que é um campeonato que não é fácil, mas também... É mais Para qualquer clube da Série A, bem estruturado e bem organizado, você consegue... o Cruzeiro chegou na final. Sim, o Cruzeiro chegou também. O Cruzeiro tá na mesma situação também. Entendeu? Virou SAF, encheram de dinheiro lá. O cara já tá arrependido, né? Já tá arrependido. Então, nem acho que... Ali foi antes, né, ainda. Não sei se foi antes da SAF, mas acho que era com o Ronaldo, não lembro. Já era o Ronaldo ano passado. Não, já era. Era o Pedrinho? Já era o Pedrinho. Ano passado já era o Pedrinho. Mas tava em transição aí. Não tinha esse elenco que tem agora. Sim. E pra mim é um elenco mal montado também. Muito mal montado. Total. Sabe? Tipo, jogadores em fim de carreira, tirando o Gabigol, que é um jogador que tem 30 ou 31 anos. 28, Tá cara. muito jovem ainda. E aí se vale o investimento, obviamente. Mas, enfim, falar do Corinthians é um elenco heterogêneo, né, velho? Você tem... A gente precisa de um reserva pra lateral esquerda, uma reserva pra lateral direita. O Corinthians jogou contra o Palmeiras sem meia. O Corinthians tem meia. Jogou com um bidão de camisa 10, que não mas meia. o Bidão é um terceiro volante, meio campo. óbvio. Volante. Ele não é um volante, né? Eu acho que ele é aquele cara que compõe. Sim. Seria na onde o Carrilho joga. Sim. Ele não é meia. 10 de passe, entendeu? É um 8. Que vai marcar a saída de bola. Não é isso a dele. Não é veloz, ele é bom, ele é técnico, ele é drible curto, mas... O Coronado nunca tá pra jogo, né? Não, mas tudo bem, mas tem que ter pelo menos um terceiro meia, nem que seja da base, velho. Quando jogar sem meia. E aí depois a gente fala da parte técnica, da comissão técnica. Mas enfim. É um time que se perde 3, 4 peças do time titular, não consegue competir, mano. Isso com o elenco caro que tem, não pode acontecer. Você pode ter até um grupo mais homogêneo com uma folha mais barata, tá ligado? Você paga 2 milhões pra um jogador que não joga, que é o Coronado. Você poderia ter 2 titulares com esse valor. 1 milhão cada um, né? De salário. 1 milhão de salário é jogador de ponta, velho. O contrato do Depay, você acha justo? Tipo, eu acho justo, cara, porque porque vende, mano. Entendeu? E assim, a maior parte dos rendimentos dele não vem do clube, tá? Ele vem do patrocinador. Faz parte do pacote do patrocinador. Não vejo problema, cara, sabe? Mas eu acho também que ele não é o problema. O problema é ter o Coronado. Entendeu? Ele traz retorno, cara. Ele decide jogos. O Coronado é um jogador que não joga. Que teve 4, 5 lesões seguidas no último ano e não jogou nunca. Fez um jogo bom pelo Corinthians, que foi contra o Fortaleza na Sul-Americana. Então se o jogador entrega, cara, não interessa quanto ele ganha, mano. Dá resultado, ganhou título, cara. O Corinthians não ganhava título há 6 anos. E o Depay foi determinante pra ganhar esse título, sabe?